Quero convidar o pastor Alfredo, nosso pastor sinodal. Ele fará a leitura do Evangelho e em seguida nós vamos juntos compartilhar a pregação hoje de manhã. Nós vamos fazer uma pregação compartilhada hoje de manhã. Eu começo e ele termina. Então, convido que o pastor Alfredo, nosso pastor sinodal, faça a leitura então do Evangelho. Para a leitura do Evangelho, eu convido a quem puder colocar-se em pé. Evangelho segundo o evangelista Marcos, capítulo 15, versículos 21 até o 32, onde nós lemos. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9h da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o Rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Palavras do Evangelho, podemos responder dizendo: louvado sejas Cristo. Louvado sejas Cristo. Podemos nos assentar. Quem nos acompanhou na nossa jornada nos últimos 4 domingos e na sexta-feira da Paixão, sabe que nós tivemos uma série de pregações aqui chamado Personagens ao Redor da Cruz. Falamos da multidão, de Pilatos, de Judas, falamos de Maria, falamos desses 2 discípulos que caminharam no caminho de Emaús, que citamos há pouco. E hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, onde nós vamos nos ocupar 4 domingos seguidos, com o tema A Centralidade da Cruz. Porque quando nós falamos de algo que está ao redor de algo, nós estamos falando de algo que está no centro. E nós cremos de que de forma alguma, qualquer coisa pode ocupar o centro da espiritualidade cristã, a não ser a cruz de Cristo. E por isso hoje faremos uma introdução dessa série, breve, eu faço aqui. O pastor Alfredo vai comunicar-nos um pouco de como essa cruz se relaciona comigo, a cruz e eu. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a cruz e nós. No domingo seguinte, nós vamos falar sobre a cruz e a missão. E terminaremos a série falando sobre a cruz e o reino de Deus. E na leitura bíblica que nós ouvimos antes, nós percebemos ali na carta de Paulo de que a vida, a obra, o ministério de Jesus, mas especialmente a cruz de Cristo, é motivo de escândalo. Quantas coisas em tudo que está conectado com Jesus Cristo escandalizou pessoas no passado, e não nos enganemos,
escandaliza ainda hoje. O profeta Isaías diz que nele não havia beleza, não havia formosura, não havia nada que nos atraísse a ele. Nós vamos perceber todo o processo de nascimento, de gestação de Jesus, filho de Maria, de José, pessoa simples, nascido numa estrebaria, em Belém, uma pequena vila. Quando nós vemos Jesus, aquela vida simples no seu dia a dia, comendo, gostava de praia, e nós vemos que isso tudo vai gerando escândalo, vai gerando espanto na vida de muitos, E nós falamos um pouco sobre isso na série anterior, quando falamos da multidão. Na verdade, não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com Jesus, não tem nada errado com o projeto, não tem nada errado com o ensino dele. O grande problema são as expectativas que foram projetadas sobre Jesus. E também muitas vezes conosco. Os nossos escândalos com relação a Jesus, as nossas frustrações, as nossas decepções, muitas vezes tem a ver com as expectativas que projetamos sobre Ele. O que às vezes nós determinamos, presta atenção na nossa oração às vezes, como oramos respostas para Deus, como dizemos para Deus o que Ele tem que fazer. Como nós somos muitas vezes especialistas em ensinar a Deus como Ele deveria fazer as contas. E às vezes nos iludimos de que se Deus fizesse o que a gente quer, o mundo seria muito melhor, não é verdade? E daí quando as coisas não são assim, a gente se escandaliza, a gente às vezes, como criança mimada, diz: eu não brinco mais. E a gente vê uma legião de pessoas às vezes se afastando de Deus, escandalizadas, frustradas, decepcionadas, porque não achei que fosse assim. Mas quando a gente agora traz a cruz para o centro, e aqui que está a ênfase dessas nossas 4 conversas a partir de hoje, nos nossos encontros aqui, 3 coisas ficam claras, 3 coisas ficam nítidas, e elas precisam determinar toda a nossa jornada. A primeira coisa, quando a cruz vem para o centro, quando a cruz é a essência da nossa fé, da nossa espiritualidade, o que salta aos nossos olhos é a gravidade do pecado humano. O que salta aos olhos quando nós olhamos para a cruz é a total corrupção do gênero humano, o total afastamento de Deus, Criador, a fonte da vida. Quando nós contemplamos a cruz, nós vamos perceber a gravidade do nosso pecado. Não é pouca coisa, não é bobagemzinha, não é um ou outro, não são uns mais, outros menos. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Nós vamos citar bastante nessa série o livro A Cruz de Cristo, do John Stott, que nós recomendamos muito a leitura. E nesse livro, John Stott tem uma frase que ele diz: é impossível que encaremos a cruz de Cristo com integridade e não sintamos vergonha de nós mesmos. Contemplar a cruz e aquilo que ali acontece, e não sentir vergonha, é impossível, ou é hipocrisia, ou é incoerência. Então esse é o primeiro aspecto. Quando trazemos a cruz para o centro da nossa espiritualidade, nós vemos a gravidade do pecado humano. Mas quando nós trazemos a cruz para o centro, nós também vemos a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Foi por amor. Foi por amor por mim, foi por amor a ti, foi amor por todos nós, foi amor por toda a humanidade, que Jesus espontaneamente entrega a sua vida. Naquela cruz, dá a declaração maior de amor
que a humanidade pôde ver e pode continuar vendo em toda a história. Quando contemplamos a cruz, vemos a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Um grande pregador, Billy Graham, ele diz assim: Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou e morreu, foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Alguém disse esses dias que as adolescentes e os adolescentes estão procurando alguém que morra de amor por eles, pois esse já existe. Alguém já morreu por amor, por cada um de nós. E quando nós trazemos a cruz para o centro da nossa espiritualidade, fica claro e inequívoco o grande amor de Deus por nós. A terceira coisa que fica claro quando nós colocamos a cruz no centro é que nós vemos que Deus atribui um valor inestimável ao ser humano. Quando nós contemplamos a cruz, a gravidade do nosso pecado e a grandeza do amor de Deus, o conjunto disso nos mostra que Deus atribui ao ser humano um valor inestimável. Porém, aqui precisamos fazer um parênteses. Essa última declaração, ela só faz sentido se as duas primeiras estiverem claras. A gente escuta por aí algumas pregações do tipo, você é especial, você é 10, você é top das galáxias, você é tão especial, mas tão especial, que Jesus morreu por ti na cruz. Isso é verdade, mas isso é meia verdade. A outra verdade é que você é tão terrível, eu sou tão terrível, o meu pecado é tão grave, que Jesus morreu por mim na cruz. Nem só um, nem só outro. Jesus morreu porque o nosso pecado é grave. Jesus morreu porque Deus nos ama. E isso atribui um valor inestimável ao ser humano. William Temple diz assim: o meu valor é o que eu valho para Deus. E esse valor é grande e maravilhoso, porque Cristo morreu por mim. Nesses 4 domingos, nós queremos continuar falando sobre isso. A cruz no centro. Depois de olhar os personagens ao redor, queremos olhar o que fica no centro. A cruz, como ela se relaciona com a gente, pessoalmente, conosco, como povo de Deus, com a missão que Deus tem a nós e com aquilo que o reino de Deus se conecta com a cruz. Essa introdução, quero passar para o pastor Alfredo, continuar esse momento agora, afunilando um pouco esse aspecto de como a cruz se relaciona comigo e contigo, com cada um de nós. Que a paz de Cristo Jesus, que morreu na cruz para me salvar, para nos salvar, esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Como é a sua relação com a cruz, meu irmão, minha irmã? Não com a cruz fictícia, mas a cruz real, o instrumento de morte que Deus transformou em lugar de salvação. Falo destes 2 pedaços de madeira que juntados se tornam a cruz, instrumento de morte. É interessante observar que a grande maioria da cristandade não tem nenhum problema com a cruz vazia.
É tranquilo olhar para ela e perceber que Cristo não está mais preso a ela. Ressuscitou, venceu o sofrimento, a morte e a cruz. E olhamos para ela com certa naturalidade e tranquilidade. Mas se no lugar dessa cruz nós tivéssemos um enorme crucifixo, ou seja, uma cruz com o Cristo ainda fixo. Eu lembro de uma comunidade onde existia uma cruz, existe, maior que esta, mas também havia um crucifixo menor atrás do altar, de cobre muito bonito, mais ou menos 1 metro de altura. E num determinado dia, com o argumento de que aquele crucifixo precisaria ser restaurado, ele simplesmente desapareceu de trás da mesa do altar. E ninguém mais sabia onde este crucifixo estava. Ele havia sumido. E assim ficou desaparecido por muitos e muitos meses, anos eu acho até. Com o álibi de que deveria ser restaurado, mas ninguém sabia quem estava fazendo a restauração e onde o puseram. Algumas pessoas diziam que se sentiam desconfortáveis com o crucifixo na igreja. Argumentavam que não fazia nenhum sentido, porque Jesus já havia ressuscitado. E por isso deram um jeito de dar um sumiço naquele objeto. Não era bom olhar para o sofrimento de Cristo, diziam algumas pessoas, justificando teologicamente. O grupo da comunidade que desejava colocar o objeto de volta, não tinha muitos argumentos teológicos a favor. Mas como era um objeto que sempre ali esteve, os argumentos eram muito mais históricos e de tradição mesmo. Sempre esteve ali. Por que retiraram? Concluindo, o tal crucifixo foi encontrado e foi recolocado no seu lugar de origem, atrás da mesa do altar. De tal forma que hoje naquela igreja tem uma cruz vazia, maior que esta, e também um crucifixo atrás. O ato litúrgico aconteceu num culto, igreja lotada, como aqui, nesta manhã. Foi muito significativo. Naquela ocasião aconteceu uma pregação sobre a cruz e o crucifixo. Chamaram um teólogo, pastor, doutor em teologia, para pregar sobre este tema. Ambos são símbolos, tanto a cruz vazia quanto o crucifixo, e apontam para algo além de si. Como todo símbolo, aponta sempre para algo além de si. Ou seja, nós, pessoas luteranas, pessoas cristãs, nós não precisamos ter nenhum problema com os símbolos. Aliás, Lutero não foi iconoclasta. Quem foi Zwinglio, que queria tirar todos os símbolos de dentro da igreja. Lutero os valorizava e muito. Símbolos têm poder de falar e de apontar para além dele. Cruz vazia aponta para o Cristo ressuscitado, para a obra divina que é capaz de transformar o Cristo fixo em Cristo liberto, ressuscitado, e com a sua vitória abrir caminho para a nossa vitória, a nossa ressurreição. Ou seja, a cruz vazia aponta para o poder de Deus. Para o poder de Deus que é capaz de transformar. Já o crucifixo faz com que nós lembremos dos sofrimentos de Cristo e não os esqueçamos nunca. E o sofrimento de Cristo, ele está por toda parte, conforme muito bem nos lembra o próprio Jesus em Mateus 25, 31 seguintes. Estive com fome, estive com sede, estive preso, era forasteiro, como os ouvimos na confissão de pecado, era peregrino, e lá tu esteves comigo. E quando somos confrontados com o sofrimento de Cristo, na verdade nós somos confrontados com a nossa responsabilidade. Diante de todo o sofrimento, nós somos
responsabilizados. E é por isso que talvez a gente tenha uma certa dificuldade com o crucifixo e uma facilidade com a cruz vazia. Eu lembro de um professor que dizia que nós, pessoas cristãs, temos sempre o desejo de enfeitar a cruz com flores. Vamos encher de flores na cruz para que ela não nos pareça tão cruel. É bom dizer que nós somos todos bons e por isso que Deus nos salva. Nós somos bonitos, bonzinhos, então Jesus por isso morreu. Não, muito pelo contrário. Ele morreu justamente porque nós não somos tudo isso. Mas nós gostamos mesmo de enfeitar as coisas para nos parecer menos cruel e nos responsabilizar menos. A crucificação, queridos irmãos e irmãs, não foi apenas um ato de pessoas maldosas que não aceitaram a Jesus há 2000 anos, mas obra de cada um de nós, minha, sua, nossa. Eu, você, nós crucificamos a Cristo diariamente. E vamos falar a verdade, a gente não gosta de ser lembrado disso, a gente não gosta. E o crucifixo aponta para o nosso pecado, para as mazelas que o nosso pecado causa na sociedade e no mundo. Porque pecado é um só, é o afastar-se de Deus. Nós, muitas vezes e comumente, temos a mania de falar de pecado, aquilo que na verdade não é o pecado em si, mas o resultado do pecado em si. Por isso que nós também temos a mania de falar de pecado, pecadinho e pecadão. O pecadinho sempre é o meu e o pecadão é o do outro. Porque nós falamos do resultado do pecado e não do pecado em si, que é o afastar-se de Deus. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, é necessário olhar sempre para a cruz vazia, para que jamais esqueçamos o que Deus fez por nós, mas não podemos deixar de olhar para o crucifixo que se apresenta em nossa realidade, lá no dia a dia, conforme Mateus 25, de muitas maneiras. Não podemos jamais esquecer do que nós somos capazes de fazer com Cristo. Nós o crucificamos e o fazemos diariamente. E isto nem sempre desejamos ouvir. E quando algo nos faz lembrar desta realidade, talvez queremos distância e afastamento até do próprio Cristo, porque a mensagem da cruz de fato é loucura. É loucura para quem não crer firmemente. E por isso, lá em João 6:60 seguinte, diz que muitas pessoas estavam abandonando a Jesus, porque o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? É muito difícil o que ele prega. De fato, irmãos, a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Não cabe hoje aprofundar todos os aspectos, né? Vocês terão mais 3 cultos para continuarem a reflexão sobre a cruz de Cristo. Quem não estará presencial nos próximos cultos, vocês, a boa parte, vocês podem acompanhar também, né? Os cultos são transmitidos, todos eles podem acompanhar, então a temática fica também no canal lá da Comunidade do Redentor, não precisa ser no horário das 10 da manhã, pode ser qualquer horário durante a semana também. 19 também é transmitido, então, mas também fica no canal e pode olhar durante a semana e refletir sobre esta palavra. Fato é que pela cruz de Cristo, nós somos pessoas salvas. Foi na cruz, que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri. E hoje, salvo, me alegro em sua luz. Que assim seja. Amém.